Então eu quero aqui, amados, agradecer pela vida dos irmãos que colaboraram, que contribuíram. Eu quero dizer que Deus te abençoe poderosamente na tua vida, na tua família, em tudo que você vier fazer, o Senhor venha te prosperar em nome de Jesus, viu? Amém, igreja? Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, amados. Está lá nos Salmos, livro de Salmos. Salmo 23. Quem já viu ou ouviu esse salmo? Salmo 23. Salmo 23. Eu vou ler, porque a palavra de Deus, amados, a palavra de Deus nos informa, lá em Hebreus capítulo 11, verso 2 ou 3, se não me engano, fala que tudo se formou por causa tudo foi feito através da palavra. Então a palavra tem poder. Então quando eu lanço uma palavra, eu estou construindo alguma coisa. Quando eu lanço uma palavra, eu também estou destruindo alguma coisa, dependendo da forma da qual eu colocar essa palavra. Porque a palavra, uma vez lançada, ela não volta sem antes cumprir o seu propósito, é a palavra de Deus. E nós muitas vezes ferimos palavras, machucamos com palavras, ofendemos com palavras, e a palavra fica cravada no coração da pessoa, na mente da pessoa. Então, se nós proferirmos palavras boas, palavras de bênção, palavras de alegria, porque Jesus, amado, Ele falou que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Então na boca do cristão só pode sair palavra boa, palavras que edificam, palavras que consertam, não palavras que destroem, não palavras que machucam. Ah, mas foi num momento de nervoso, eu sou Gabriela, é Gabriela? Nasci assim, vai morrer assim? Não é não, amados. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Você crê nisso ou não? Ele habita em nós, Ele faz morada em nós, e a morada dele não é esporádica. Eu creio que Ele faz morada permanente. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Existe um dos dons que é do Espírito Santo de Deus, é um dom do Espírito Santo de Deus, que é domínio próprio. Domínio próprio. A gente tem que ter domínio, amados. A gente tem que se dominar. É um dom do Espírito Santo, e a gente tem que exercitar esse dom, por causa da palavra. A palavra tem poder. Você encontra uma irmãzinha na rua, ela sai do cabeleireiro, vai lá, faz aquelas escovas, corta a sobrancelha, faz bigode. Não, bigode ela não faz. Mas você encontra ela no meio da rua: minha irmã, o que você fez? O cabelo teu está com um caminho de rato, que cor feia. Você vai matar essa irmã. Você vai arrumar uma inimizade, arrumar um inimigo, por causa da tua palavra. Agora, se você falar para ela:
É que nem eu estava falando para a irmã Vilma. Irmã Vilma? Ela vinha subindo ali tudo. Eu falei, meu Jesus, aqui parece um aeroporto. Só desce avião. Ela falou, pastor, é aquele jumbo, né? Não é bem assim também, né, irmão? Palavras que edificam, amados. Palavras que levantam as pessoas. Não é? Você tem o poder da palavra. Nós temos o poder da palavra. Você acha que você consegue, através da graça, do amor e do poder de Deus, curar uma pessoa? Você tem dúvida? Olha a dúvida. Deus não opera em minha dúvida. Pode sim. Porque o dom é do Espírito Santo. Não é teu. Tudo nos é dado em vaso de barro. Pisou na bola, o vaso quebra. Então, meu amado, creia. Há poder em suas palavras. Então eu gostaria aqui, amados, eu vou ler aqui o primeiro versículo aqui, e eu gostaria que os irmãos, aleatoriamente, não toda a igreja, mas aleatoriamente, através da tua palavra, através da tua Bíblia que você tem na tua mão aí, também falasse, você tem a oportunidade. Está com sono? Você tem a oportunidade, amados, de profetizar, lançar palavras que criam, palavras que abençoam, palavras que podem trazer transformação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou profetizando. Eu estou profetizando para a minha vida. Se eu fosse profetizar sobre a tua vida, eu iria dizer: o Senhor é o teu pastor e nada lhe faltará. Mas eu vou profetizar na minha vida. Então, quando você falar a palavra, fale no sentido que é para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? O Senhor é o teu pastor e nada lhe faltará. Quem lê o próximo versículo aí, amados? Quem se habilita? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Próximo. Próximo. Está profetizando. Essa palavra está entrando no teu coração. Essa palavra está entrando no coração do teu irmão. Porque a palavra tem poder. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Confiança. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Próximo. Está profetizando. Deus te dá vitória sobre as tuas adversidades, amados. Os levantes contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua família. O Senhor dá vitória. No nome de Jesus. Próximo. Aleluia. É os dois amigão de Deus, amados. Bondade e misericórdia. Eles me seguirão por todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Essa semana, amados, o pastor dele fez aqui algumas menções do que ocorreu. Não só dessas semanas, mas no decorrer desse ano aqui, tantas atrocidades que estão acontecendo. Tantas adversidades que estão surgindo.
E a gente, dia após dia, a gente depara com cada situação que se assusta. Eu me preocupo, amados. Eu não posso fazer nada, mas eu me preocupo. Quando eu vejo os meus netinhos, os meus sobrinhos, eu tenho uma pancada de sobrinho, escadinha assim, amados. Família é grande. Tem os netinhos aí correndo para baixo para cima. E a gente vê essas atrocidades acontecendo. Você só olha para o céu e fala: Senhor, tem misericórdia de nós. Eu nada posso fazer. O que eu posso mudar da história? O que eu posso mudar nos fatos que estão ocorrendo? Nenhum, nada. E a gente começa a orar, a interceder, se colocar na presença do Senhor. O Senhor vem trazendo umas coisas no coração da gente. Por mais falho que a gente seja, por mais errado que a gente ande, amados, que ninguém é perfeito diante de Deus. Bom é só Jesus Cristo. Mas o Senhor, pela sua graça, sua misericórdia, Ele fala no nosso coração. E a gente tem uns grupos de WhatsApp, que é dos pastores, da nossa convenção, tem da Urmiban, tem da nossa associação aqui, do ABC. E eu vi uns debates meio acalorados no meio do grupo da Urmiban. Um coloca a sua posição, a sua visão, o outro vem e rebate, o outro vem e põe uma reposição. Não, eu acho que é isso, o outro vem e rebate, o outro, não, mas não é bem por aí e tal. E a gente fica só meditando. Eu não gosto de me intrometer quando eu vejo que a briga é bem acalorada, e eu boto meu pezinho para trás. E aí a gente fica pensando cá com os nossos botões. O porquê de todas essas coisas? Eu tenho certeza que vocês também perguntam, ou não? Na cabecinha de vocês deve rolar alguma coisa, algum questionamento. Uns falam que é por causa dos videogames, esses videogames violentos, esses jogos violentos. Pode ser? Não sei. Eu acho que é todo um montante de coisas aí. Uma coisa puxando o outro, uma engrenagem. Um vai puxando o outro. Agora que tem uma certa influência, tem. Eu lembro quando eu era criança lá em Barbacena, quando eu era pequenininho, a gente não tinha videogame, a gente era pobre, naquela época não existia essas coisas. Quem tinha televisão era rico. A televisão saiu na década de 50, 60, mais ou menos, se não me engano. Então naquela época quem tinha televisão era rico. Nós tínhamos uma televisão preto e branco. A gente colocava uma tela na frente dela, assim, toda colorida, aquelas listas assim, para ficar colorida, pelo amor de Deus. Mas eu lembro que de manhã, acho que era época de férias, eu gostava de assistir os desenhos. E tinha um desenho lá que era o Samurai Kid. Era o samurai, desenho de samurai. Aqueles japoneses que guerreiam, né? Mas é desenho. O cara subia na árvore, pulava e desaparecia. E eu era um samurai. Eu achava que eu era um samurai. Eu era magrinho, sempre fui pequenininho, mas eu sempre fui meio rápido no gatilho. As perninhas curtas é mais fácil de se mexer, né? Eu achava que eu era um samurai. Tinha um pedaço de cabo de vassoura, aquela é minha espada. Então existia uma certa influência. Eu olhando hoje percebo que existia uma certa influência, né? Quando assistia o desenho do Zorro, eu achava que era o Zorro. Pegava o cabo de vassoura, fazia uma argola na cabeça onde ficava, né, fazia uma argola e colocava a cabecinha da vassoura lá, era a cabeça do cavalo. E ali eu montava em cima você lembra disso aí, né? E ali eu saía galopando, irmãos. Meu cavalo chamava Tonto. Mas acho que o tonto era eu não sabia.
Mas eu acho que existe uma certa influência. E a gente vai buscar, se a gente for buscar, mas tem N motivos. Bullying. Irmãos, eu era chamado de tampinha, levador de recado, porque era pequenininho, né? Dizia que pequenininho, que é baixinho, na festa só serve para levar recado. Chamavam de anão. Eu confesso que eu ficava meio bloqueado. Mas eu nunca pensei em matar alguém. Mas dava vontade de bater. Puxava a briga, dava. Mas era algo pacífico, né? Bullying. Então ficam conjecturando um monte de coisa. Porque as igrejas se omitiram, as igrejas não estão pregando o Evangelho. Como não, mas? Nós vivemos numa época da informática, na geração da informação, onde a internet está em tudo quanto é lugar. Você vê vídeos e mais vídeos, onde você quiser. Vai você querer ou não. Tem pregação de tudo quanto é gosto ali. Tem pessoas pregando o Evangelho se deixar 24 horas por dia. Mas é questão de opção. É questão de querer. Eu não acredito que a igreja também tem a sua parcela de culpa também. Por isso que eu digo assim, se nós juntarmos tudo, aí é um conglomerado de coisas, um conglomerado de situações. Quando o pessoal faz aí essas bagunças que faz aí, que no carnaval, como disse o pastor Denis lá, que um personagem lá, representando Jesus Cristo, e o demônio lá, chicoteando Jesus Cristo. É lógico que aquele não é o nosso Jesus Cristo, é lógico que não é o meu. Mas será que não estão provocando a ira de Deus, amados? Será que não estão atraindo o desfavorecimento de Deus? Quando você via entrar naquelas alas, só via demônio. Eu não gosto de carnaval, irmãos. Eu não gosto. Tem gente que gosta de assistir para ver como é que é as fantasias. Aquilo não me edifica em nada. Não me traz crescimento em nada. Mas pelo que eu vi algumas reportagens, só tinha demônio. Teve o que pegou fogo lá até. Vocês viram lá o diabo pegando fogo? E começou pelo chifre. Eu acredito que foi Deus que fulminou ali. Mas o que é isso aí? Adoração de demônios, amados. Adoração de demônios, está abrindo brecha, está dando vazão. Aí que você começa, irmãos, eu acredito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo. Tenho ou não tenho? Sou eu? Não, amados, todos nós temos a mente de Cristo. Você que é crente, você que é o templo do Espírito Santo de Deus, tem a mente de Cristo. É difícil a gente falar, não é isso. Não, tem todo um conjunto de coisas. E analisando, pensando em tudo isso, amados, o Espírito Santo ministrando no meu coração, o Evangelho é simples. O nosso Deus é simples. A palavra é simples. A fé é simples. Não precisa de fazer marabalismo, shows pirotécnicos, não. A igreja foi, a igreja é, e ela continuará sendo baluarte de Deus, farol de Deus, amados, nesta terra. O Evangelho continuará sendo pregado. Mas infelizmente, amados, esse povo que está lá fora, não reverencia a Deus, não reconhece a Deus. E o Senhor me trouxe esse Salmo 23 ao meu coração. Meus queridos, esse Salmo eu já vi em quadros, dentro de delegacia, eu já vi em hospitais. Salmo 23 está lá. Quem passa por ele, está lá. Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia minha alma no caminho da sua justiça. Está lá, os 6 versículos estão lá. Muitos leem esse salmo. Eu já vi isso até em centro espírita. Tem lá um quadrinho. Asilo, onde também tem crianças, orfanatos. A gente vê lá, o salmo está colocado lá. E o Senhor foi trazendo essa lembrança. O povo conhece aquele salmo, mas eles não conhecem o pastor desse salmo. Quem escreveu esse salmo foi o pastor Davi, ou o rei Davi. Mas interessante, amados, quando ele escreve esse salmo, ele escreve pela perspectiva da ovelha, e não do pastor. Ele sendo pastor, ele poderia escrever como pastor, olhando pela perspectiva de um pastor, mas não. Ele sendo pastor, ele escreve esse salmo pela perspectiva da ovelha. O que a ovelha precisa de um pastor? O que a ovelha espera de um pastor? O que a ovelha acredita de um pastor? Como a ovelha olha para o seu pastor? Eu comecei a ler esse salmo, comecei a buscar aqui, fazer uma dissecação desse salmo, uma exegese desse salmo. E o Senhor me trouxe essa palavra, esse tema: o pastor nosso de cada dia. O mundo precisa de um pastor como esse. As pessoas que estão lá fora precisam desse pastor. O mundo que está lá fora cambaleia de um lado para o outro, porque não conhece o pastor desse salmo. E quero dizer uma coisa: nós muitas vezes também agimos como não conhecemos, muitas vezes. No primeiro versículo aqui, amados, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Antes de ser pastor, ele é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Esse pastor é remetido à pessoa de Jesus. Ele vem logo em seguida ao Salmo 22, onde Davi tem a visão da crucificação de Jesus. No Salmo 22 ele relata: pregaram as minhas mãos, traspassaram-me. Ele tem uma visão profética do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Primeiro versículo, amados: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente tem que saber, tem que entender, amados, que nós precisamos desse pastor. Eu quero ter esse pastor. O mundo precisa desse pastor. Mas em primeiro lugar, antes de ser pastor, ele precisa ser meu Senhor. Ele precisa ser o Senhor da minha vida. Ele precisa ser o Senhor da minha casa. Ele precisa ser o Senhor dos meus negócios. Ele precisa governar a minha boca, os meus pensamentos e as minhas atitudes. Senhor. Antes de ser pastor, ele tem que ser Senhor. Dá para colocar aqui no vídeo, aqui assim, né? Dá para colocar aqui? Aleluia. Obrigado. A palavra Senhor, no hebraico, Yahvé, Javé, no grego, Kyrios, e também no latim, Dominus. O Senhor é Dominus. Ele tem domínio. Dominus, da origem da palavra domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Ele quer ser esse Senhor dos nossos pensamentos. Ele quer governar a nossa vida como pastor, ou até mesmo antes de ser pastor. Tem muito crente, amados, que age aleatoriamente, assim como o mundo age aleatoriamente, inconsequentemente. Mas nós, crentes no Senhor, conhecedores da sua palavra, muitas vezes não o reconhecemos como Senhor. Tem muito crente que chega a dizer: eu sou dono do meu nariz,
Eu faço o que eu quero fazer. Eu vou aonde eu quiser ir. Não. Você tem um Senhor. Você é propriedade exclusiva de alguém. Você é propriedade exclusiva de alguém que te comprou. E não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com sangue. Senhor, Ele quer ter o domínio sobre o teu coração, domínio sobre as tuas atitudes. Amados, quero te dizer uma coisa: se nós, antes de tomar uma atitude, antes de fazer alguma coisa, se nós olhássemos para Ele e perguntássemos para Ele: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Nós erraríamos menos, sofreríamos menos, quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, que é Ele quem reina, que é Ele quem governa. A vida se torna mais agradável. Deixamos de sofrer consequências, desastres. O mundo conhece esse pastor, já ouviu falar desse pastor, mas não reconhece o seu senhorio. Não reconhece que é Ele quem manda, que é Ele quem governa. Quero dizer uma coisa para você, igreja: você tem o Senhor, você foi comprado, tua vida não pertence mais a você, tua vida pertence a Ele. Tudo que você vier fazer, seja para glorificar o nome dEle. Tudo que você vier falar, fale para a glória do nome dEle, porque é Ele quem te governa, o senhorio de Jesus Cristo. Porque esse salmo está falando de um pastor, esse pastor aponta Jesus Cristo. Quando João 10:10, Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu sou o pastor que dá vida pelas ovelhas. É Ele que se põe no lugar desse pastor, senhorio. Então, amados, muitas vezes nós sofremos as consequências de atitudes das quais nós tomamos, porque tomamos contra a vontade de Deus. Não perguntamos a Deus qual é a sua vontade, não perguntamos e não deixamos Ele nos governar, governar a nossa casa, governar as nossas finanças, governar o nosso casamento. Um escravo, porque nós chamamos servos do Senhor, na verdade somos escravos do Senhor. Por quê? Porque temos um dono. A tua vida, meu querido, minha querida, pertence a Ele. Então tudo que você vier fazer, faça de acordo com a vontade dEle, de acordo com a palavra dEle, para você não vir a sofrer as consequências das suas atitudes. Porque enganoso é o coração do homem. Nós somos muito instáveis, amados, nas nossas atitudes, nas nossas opiniões. Se o mundo reconhecesse o senhorio de Jesus Cristo, o mundo não estaria sofrendo as consequências das quais estão sofrendo. E nós como igreja, mas no fundo, a gente sabe o porquê de todas essas consequências, de todos esses desastres que estão ocorrendo. Romanos capítulo 1, Paulo fala que a natureza geme por causa do pecado do homem, e a gente está inserido no meio dela. Não que a gente deva se conformar com as coisas desse mundo, não. A gente como igreja, a gente tem que orar, como igreja a gente tem que se compadecer, como igreja a gente tem que socorrer, como igreja a gente tem que continuar a pregar a verdade e falar do amor de Deus, e falar que quem governa e quem manda é Jesus. Jesus, amados, antes dele ser pastor, ele tem que ser Senhor. No verso 2, o pastor nosso de cada dia, ele nos dá um alimento sólido, amados. Quanta gente, amados, passa fome, quanta gente passa sede na beira do rio, porque não dá ouvido a esse pastor. Busca psicólogos, psicanalistas, é bom, mas a palavra de Deus, ela vem em primeiro lugar. Jesus, Ele vem em primeiro lugar. É Ele que te consola, só Ele que pode te alimentar. O alimento dele é bom,
é saudável, não é comida podre. Infelizmente, meus amados, infelizmente, a igreja, baluarte de Deus, que deveria pregar a palavra de Deus, muitas vezes fica entregando coisa podre, comida podre, falando aquilo que Deus não falou, dizendo aquilo que a palavra não diz. Sofremos as consequências. A palavra de Deus é sadia. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele é o nosso alimento. É nele que eu tenho que me espelhar, é nele que eu tenho que esperar. Não comer da mão dos outros, não comer da mão dos homens, mas comer da mão do Senhor Jesus, porque o alimento dele é sólido, é sadio. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte que jorra para a eternidade. É muitos crentes que estão capenga, passando fome e sede na beira do rio, porque não busca na fonte que é Jesus. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe das tuas necessidades. Se Ele cuida dos pardais, se Ele cuida da erva do campo, certamente Ele cuidará de vós também. Para de buscar de um canto para o outro, cambaleando de um lado para o outro. A tua referência é Jesus. O teu alimentador é Jesus. O teu alimento é Jesus. A tua água é Jesus. A tua salvação é Jesus. O teu Senhor é Jesus. A igreja não pode perder essa referência. O homem passa, as palavras dos homens passam, mas a palavra dele permanece para sempre. Só Ele pode te alimentar. Se nós, amados, nos alimentássemos da mão do Senhor, a gente também não estaria cambaleando de um lado para outro, perdido muitas vezes de um lado para outro. Jesus, Ele quer nos dar o alimento, o pão nosso de cada dia. O bom pastor, meu querido, o pastor nosso de cada dia, Ele quer nos dar consolo, refrigera a minha alma. Refrigério está falando de alegria, de contentamento, satisfação. Quem tem Jesus está satisfeito. Quem tem Jesus tem alegria no teu coração. Quem tem Jesus tem a paz da qual o mundo não pode dar. Uma paz que excede o pensamento. É uma paz que foge do nosso entendimento. Refrigera a minha alma. Irmãos, a nossa mente é bombardeada 24 horas por dia. Principalmente nesses dias, amados, que a informação ficou, acho que foi quarta-feira, não sei se foi quarta-feira, terça-feira, quinta-feira, não sei, que deu um bug aí no WhatsApp, você ficou sabendo? Facebook, Instagram. Aconteceu mesmo ou não aconteceu? Não sei se... Teve gente que ficou desesperada. Oh, o que será da minha vida? O que será dos meus negócios? Que isso, gente? Que isso? A pessoa ficou desesperada só porque eu não estava dando para passar mensagem no Facebook, não, no WhatsApp, não dava para passar. Eu mandei uma mensagem para o pastor Aleilson, ele não recebeu, é problema dele. Está aqui registrado, eu mandei. A nossa mente é bombardeada 24 horas por dia, amados. E tudo isso que a gente vê aí acontecendo, o massacre que teve em Nova Zelândia, teve um massacre lá em Nova Zelândia, mataram 49 pessoas, parece que é. É que nós, como se nós estivéssemos aqui, amados, reunidos aqui, não importa que seja muçulmano, que seja o que for, amados, isso não se faz com ninguém.
pessoas entraram lá, mataram 49 pessoas dentro do templo. São notícias que vêm bombardeando nosso coração, que nos entristece, porque nós não compartilhamos com isso. Nós, como cristãos, não desejamos e não podemos desejar o mal a ninguém. Isso nos rouba a paz, muitas vezes nos rouba a alegria, porque isso pode acontecer conosco também. Mas Jesus, e só Jesus, amados, Ele pode refrigerar a minha alma e o meu coração. Só Ele pode me dar alegria. Quando eu olho para Ele, eu sinto paz. Quando eu falo com Ele, meu coração transborda, meus olhos lagrimejam, e eu me prostro diante dEle e posso dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí cai por terra, amados, angústia, tristeza, porque eu quero dizer para você uma coisa: Ele está, Ele esteve, Ele está e sempre estará assentado no alto e sublime trono. Tiraram Ele das escolas, tiraram Ele das instituições, tiraram Ele de meia política, mas Ele continua onde sempre esteve, assentado num alto e sublime trono, amados. Jesus, Ele é o refrigério da minha alma. Só Ele, a minha alegria está nele. Minha alegria não está naquilo que eu tenho. A minha alegria não está na conta recheada que você tem lá no banco. A tua alegria não pode estar voltada ao carrão que você tem. A tua alegria não pode estar voltada em nada. A tua alegria tem que estar voltada para Ele. E ninguém pode roubar ela de você. Ninguém pode roubar ela do teu coração. Que tudo traça e ferrugem consome. Mas a nossa paz, a nossa alegria que está nele, ninguém pode nos roubar. Ele é o refrigério da minha alma. Ele é a minha alegria. A minha alegria não está na pescaria, apesar que eu gosto de pescar, mas a minha alegria não está na pescaria. A minha alegria não está no carrão que eu tenho. Minha alegria não está nas outras coisas. A minha alegria está no Senhor Jesus, que me salvou, que me amou e continua me amando, continua me perdoando e continua me abençoando, amados. Refrigério da minha alma. O bom pastor quer trazer alegria ao nosso coração, amados. O pastor nosso de cada dia, ele quer nos dar segurança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Isso é a confissão de fé, amados. Isso é uma confissão de fé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E não é fácil passar no vale da sombra da morte, não. Eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que tu estás comigo. Uma confissão de quem crê, uma confissão de quem confia. Falar que confia em Deus, quando você está bem empregado, é fácil. Falar que eu confio em Deus enquanto você está com saúde, é fácil. Falar que você confia em Deus quando está em berço esplêndido, é fácil. Mas falar que confia em Deus quando está passando pelo vale da sombra da morte, é só para quem crê. É só para quem acredita no sobrenatural de Deus. Esse vale da sombra da morte, ele é verdadeiro e ele existe. Ele pega de Jerusalém e vai até o Mar Morto. É uma trilha estreita, em meio a pedregulhos e montanhas, que muitas vezes os pastores tinham que levar o seu rebanho para outros pastos, que às vezes na época do inverno, o capim, ele é escasso. Então o pastor, ele busca outros pastos para o rebanho, e ele muitas vezes tem que conduzir o rebanho em meio a esse caminho estreito, chamado Vale da Morte, porque ali se escorregar, bau, morreu, não tem mais jeito.
Nós muitas vezes também passamos pelo vale da sombra da morte, amados, e brigamos com o nosso pastor, ficamos bicudo com o nosso pastor, quando passamos pelo vale da morte, o desemprego, a fartura, na época da fartura, quando farta tudo em casa, né, Suzana? Época que da enfermidade, são os vales que muitas vezes nós atravessamos. E quem que conduz a nossa vida? Nossa vida é conduzida por Jesus, nossa vida é conduzida por esse pastor, e ele muitas vezes vai nos levar por caminhos, também são caminhos do vale da sombra da morte. Meus amados, deixa eu falar uma coisa, não existe super crente, não existe bam 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 diante de Deus. Todos, inclusive eu, estou passivo de passar por dificuldades, estamos sujeitos a passar por enfermidades, estamos sujeitos a passar pela escassez, estamos sujeitos para passar pela fartura, quando farta tudo, estamos sujeitos, mas nós temos um pastor que está conosco, amados. Nós temos um pastor que nos conduz, e ele sabe o que ele faz, ele sabe o que está fazendo, porque ele é Senhor, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Muitas vezes, meu amado, você não vai entender o caminho do qual você está passando, muitas vezes você não vai querer nem aceitar passar pelo estreito que você está passando, ou estará passando, não sei, ou já passou, não sei, que dá a impressão que Deus nos abandonou, dá a impressão que Ele nos entregou a nossa própria sorte. Não, meu amigo, aquele que acredita no Senhor, aquele que confia no Senhor, mesmo no meio do vale da morte, ele pode levantar a tua mão e dizer: eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado é o meu consolo. Ele é o nosso consolo, amados. Ele quer te consolar. Tenha Ele como teu consolador, mesmo em meio às dificuldades. Saiba de uma coisa: nós, como cristãos, nós, como crentes do Senhor Jesus, estamos sujeitos às mesmas fatalidades do mundo lá fora. Sabia ou não? Só que nós temos uma diferença. Nós temos um consolador, nós temos um protetor, nós temos aquele que nos guarda, nós temos aquele que nos protege, nós temos aquele que nos sustenta, nós temos aquele que nos cura. Jesus é o seu nome, louvado seja o Senhor. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A unção é capacitação. A unção é sabedoria de Deus. Reis e sacerdotes, quando eram separados pelo ministério, no Velho Testamento, vinha lá o outro sacerdote com um chifre cheio de azeite, e jogava, lançava, derramava sobre a cabeça dessa pessoa que estava iniciando o ministério, seja ele rei, seja ele sacerdote. Esse derramar de óleo era uma unção de Deus, era a capacitação que vem do Senhor, não é capacidade humana, não é sabedoria humana, mas é sabedoria que vem dos céus. Ele unge a minha cabeça, Ele me dá estratégia, Ele me dá sabedoria, Ele me abre os meus olhos, Ele faz com que eu veja coisas das quais eu nem imagino. Isso gera em mim confiança, gera em mim uma nova estratégia, gera em mim uma nova porta se abrindo. É sabedoria de Deus, amados. Você é ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor, amados. O Espírito Santo de Deus, Ele faz morada na tua vida, Ele faz morada no teu coração. E eu quero dizer para você que Ele não pode pagar aluguel, porque a casa é dEle. A casa é dEle. Por fim, meus amados, o pastor nosso de cada dia quer nos dar uma verdadeira esperança. Que coisa mais gostosa que é essa, amados?
Que coisa mais gostosa que essa? Bondade e misericórdia. Os dois amigos de Deus. Os dois atributos de Deus. Bondade e misericórdia. Eles me seguirão por todos os dias da minha vida. Eles me seguirão. A bênção de Deus corre atrás de você, sabia? Você não precisa correr atrás da bênção de Deus, não. É ela que corre atrás de você. Se você estiver andando na presença do Senhor, se você reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor, como o dono da tua vida, as bênçãos te acompanharão, as bênçãos correrão atrás de você, meu amado. Bondade e misericórdia, elas me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esperança, amados, convicção. O mundo não tem essa esperança. Nós temos uma esperança, amados. Diz o ditado lá fora que a esperança é a última que morre. É isso, não é? A nossa esperança já morreu, mas ela ressuscitou ao terceiro dia. A nossa esperança tem um nome. A nossa esperança é Jesus de Nazaré. Jesus, amados, confia nele, espera nele, se pegue nele, amados, porque os dias maus virão, as dificuldades virão, mas ele é o teu pastor, ele é o teu Senhor, ele é aquele que te sustenta, ele é aquele que te direciona, é ele que te dá sabedoria para que você venha atravessar as adversidades dessa vida. Só esse pastor, meu amado, pode te ajudar. Só esse pastor pode consertar esse mundo que está lá fora. E nós, como igreja, que temos a mente de Cristo, nós devemos entender o agir de Deus, e reconhecer que ainda Ele está no controle de todas as coisas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a fatos dos quais muitas vezes nós não entendemos, mas nós devemos declarar em alto bom som: o Senhor está no domínio de todas as coisas. Ele está no domínio da tua família, Ele está no domínio do nosso governo, porque não há governo que não seja instituído por Ele. Que Deus dê graça a esta nação, que Deus dê graça aos nossos familiares, aos nossos filhos, que os anjos do Senhor acampem ao redor dos nossos amados, dos nossos queridos amados, no nome de Jesus, e que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que esse bom pastor venha fazer parte da nossa vida, parte do nosso dia a dia, esteja onde você estiver, faça o que você vier fazer, que Ele continue sendo o Senhor da tua casa, o Senhor do teu coração, o Senhor da tua vida, o Senhor dos teus negócios, o Senhor da tua família, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos colocar de pé. Que este amado e misericordioso pastor te abençoe em todos os aspectos da tua vida, seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele emocional, que Ele te abençoe de uma forma poderosa, que você possa confiar no Senhor de forma tal, que você possa ver a mão dEle te cercando, a mão dEle te sustentando, a mão dEle te protegendo, a mão dEle te abençoando. Que esta fé, que a tua fé neste pastor, do Salmo 23, que remete à pessoa de Jesus, possa ser também o teu Senhor. Não faça nada que não glorifique o nome dEle, não faça nada que vá contra a palavra dEle, porque senão você vai estar andando por conta própria. Mas quando você se submete à sua palavra, quando você se submete à sua vontade, a responsabilidade é dEle, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Feche os teus olhos, ore a Deus. Talvez tua mente, teu coração
em meio a tantas adversidades, esteja meio que atribulado, meio questionador, meio duvidoso, mas eu quero dizer que o teu Deus, Ele é simples, que o teu Deus, Ele é bondoso, que o teu Deus não abandona aquele que nele crê, aquele que nele confia. A tua família pertence a Ele, a tua casa pertence a Ele, os teus filhos pertencem a Ele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que as águas te submergem, elas não te afogarão. Ainda que passares pelo fogo, eles não te queimarão, porque o Senhor é o teu Deus, porque o Senhor é quem te guarda. Ele não permitirá que o teu pé vacile, Ele não permitirá que seta que voe de dia, nem mortandade que assola o meio-dia, possam te atingir, porque Ele é o teu pastor, é Ele quem te guarda. A tua confiança tem que estar nele, a tua confiança, a tua segurança tem que estar nele, os teus olhos têm que estar voltados para Ele. Não duvide, mas creia, anuncie, console. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos aqui declarar que o Senhor é o nosso pastor, que é o Senhor o nosso Senhor, que és Tu o nosso Rei, que és Tu quem nos governa, Pai amado. Oh Senhor, meu Deus, nós aqui queremos declarar a nossa confiança no Senhor, no Teu nome somente, pois a nossa confiança não está no governo, a nossa confiança não está nos líderes, mas a nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oh Senhor amado, dá-nos graça. Oh Senhor meu Deus, perdoa a nossa ignorância, perdoa a nossa omissão, perdoa a nossa falha, perdoa a nossa falta de confiança, Pai amado, quando muitas vezes te questionamos. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, essa nação, perdoa, Senhor, os munícipes, ó Pai amado, em nome de Jesus. Ó Pai amado, que esses fatos, ó Pai, venham ser como atrativos, Senhor, que esse povo venha, Senhor, meu Deus, se converter ao Senhor, que eles venham reconhecer a Tua soberania, o Teu senhorio, para que eles venham se submeter à Tua vontade, que eles venham conhecer esse pastor, esse doce pastor, que se chama Jesus Cristo. Pai amado, consola, Senhor, as famílias, consola, Pai amado, este povo que está disperso, que está em meio a tribulações, em meio a dor, em meio a dificuldade. Senhor meu Deus, consola eles, alcança eles, ó Pai. Usa a minha vida, usa a vida do meu irmão, usa o ministério dele, usa a família dele, usa o trabalho dele, ó Pai, mas que essas vidas sejam alcançadas através dele, no nome de Jesus, ó Pai. A Tua igreja, Senhor meu Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor meu Deus, que ela continue, Senhor, a ser farol, apontando o caminho, mostrando que verdadeiramente o Senhor é Deus, que o Senhor verdadeiramente quer ser o pastor das suas almas, no nome de Jesus, ó Pai. Que meu irmão, Senhor amado, que a minha irmã pare de degladiar com o Senhor, pare de bater de frente com o Senhor e com a sua palavra, mas que eles te reconheçam, Senhor, como o Senhor das suas almas, como o dono das suas vidas, no nome de Jesus. Eu te peço, abençoa as suas vidas,
Abençoa as suas famílias, ó Pai. Que os teus anjos, ó Deus amado, permaneçam acampados, ó Deus, em volta deles, para nos livrar, para nos guardar destas atrocidades do mundo. Assim nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás, e eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Aleluia! Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui, e eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando veio, quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chega. Eu louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chega. Te louvarei, te louvarei. Vamos, oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando veio, quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Aleluia! Aleluia!